Olá pessoal, sou Douglas Custódio, especialista de certificação da Planejar, e hoje estamos aqui para falar sobre o módulo 3 do exame CFP, que fala sobre gestão de ativos e planejamento de investimentos. Esse módulo a gente sabe que é um dos mais lembrados quando a gente fala de planejamento financeiro, e aqui a gente fala de portfólio, de ativos, de produtos financeiros. E para falar com a gente sobre esse tema, eu estou com a Patrícia Palomo, profissional CFP, economista com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, especialista em investimentos, governança e planejamento patrimonial, para falar sobre como esses conceitos saem da teoria e se aplicam na prática do atendimento. Obrigado, Patrícia. Bem-vinda ao nosso episódio. Obrigada, Douglas. Bom, para nosso início de conversa aqui, Patrícia, minha primeira pergunta é: na rotina de um planejador financeiro, como começa o processo de montar uma estratégia de investimentos para um novo cliente? Muito bom. O processo de montagem de carteira de investimento, ele começa no conhecer o seu cliente. Então, a gente precisa conhecer muito bem quais são os anseios financeiros, os objetivos financeiros, como que é a configuração de vida daquele cliente investidor, para a partir daí, sabendo da onde a gente está, entender para onde que a gente precisa ir, para onde que a gente quer ir, como vai ser esse caminho. Quando a gente sabe os objetivos financeiros e os anseios, fica muito mais fácil escolher quais investimentos, quais produtos financeiros, quais tipos de ativos se adequam a esse caminho, né? Cumprem essa função. Então, dependendo do tipo de objetivo, a gente vai acessar alguns produtos, produtos de liquidez para reserva de emergência, para reserva de oportunidades, produtos mais estruturados que tenham um risco um pouco maior, mas que ofereçam um retorno no longo prazo maior para objetivos que tenham mais tempo, um horizonte de tempo maior, que a gente possa manter esse recurso por mais tempo. Às vezes a gente precisa atender um objetivo que é um objetivo previdenciário, ou seja, uma aposentadoria, algo que lá na frente precisa gerar um fluxo de renda. Para isso tem ativos que são mais indicados. Então a gente precisa lembrar que o investimento ele é um meio, ele não é um fim. Então, a gente precisa conhecer muito bem quais são os caminhos que a gente quer traçar, quais são os objetivos e onde que a gente quer chegar com esse plano de investimento. Legal, e quando você fala do objetivo, né, do cliente, eu entendo também que a gente está trazendo um pouco do perfil de risco do cliente quando a gente vai traçar uma carteira real, né? O que você enxerga como os maiores desafios nessa etapa de traçar esse perfil do cliente para o desenvolvimento dessa carteira? Perfeito. Traçar o perfil de risco é conhecer a tolerância ao risco desse cliente. E talvez um dos maiores desafios é transformar situações e conceitos que são mais intangíveis em métricas. Então, o investidor muitas vezes não conhece qual é a sua tolerância a risco. E as práticas de classificação de apetite a risco, como o conservador, o moderado, o arrojado, muitas vezes não pegam algumas nuances. Então, o planejador financeiro ele precisa ter essa sensibilidade de entender que aquele investidor, mesmo com uma classificação de risco, por exemplo, como moderado, ele talvez não tenha o mesmo apetite a risco que um outro investidor também classificado como moderado. Por que isso é importante? Porque isso vai definir o caminho e a velocidade que a gente vai tentar alcançar aquele objetivo. Se eu tenho um investidor que ele é um pouco menos tolerante a risco, ou seja, ele é mais avesso a risco, a gente vai utilizar instrumentos financeiros que deem um pouco mais de previsibilidade, que tenham um pouco menos ali de oscilação, que é o que a gente chama de volatilidade. Então, a gente precisa conseguir transmitir isso para o nosso cliente, para o nosso investidor, para que ele, a partir desses conceitos que são de certa forma intangíveis, entenda o que isso se materializa em risco, né? Então, a gente tem algumas métricas dentro da alocação, de teoria de alocação, como a volatilidade, como o valor em risco máximo que a gente corre, como o próprio drawdown, que é uma métrica que mede ali a intensidade das quedas, o tempo de recuperação. Tudo isso a gente consegue trazer como exemplos para os investidores, para que eles comecem a tangibilizar o que de fato é o risco. E a partir daí entender como que ele vai se sentir em relação a essas oscilações, essas mudanças que vão impactar financeiramente a carteira dele. Eu costumo brincar que o nível de tolerância do investidor é aquele nível até onde ele dorme bem.
Se ele dorme bem, sabendo que a carteira dele, o patrimônio dele pode oscilar ali 2% dentro de um período de tempo, e ele tá bem ok com isso, a tolerância dele está adequada. Agora, se a gente faz ali toda uma simulação que mostra que a carteira dele, num cenário adverso, num cenário de estresse, vai cair 4, 5%, e para ele aquilo já passa a ser algo que ele não vai dormir bem, que ele vai ficar preocupado, que antes de dormir ele vai se lembrar que a carteira dele caiu 5% naquele período, a gente ultrapassou o limite da tolerância. Então, a gente precisa trazer esses exemplos de forma mais prática para o investidor tangibilizar aquilo que a gente chama como gestão de risco, né? Então, esse nível de tolerância a risco, essa sensação em relação às perdas que podem acontecer, é inerente ao mercado, é inerente ao investimento, isso tem que estar muito claro para ele. E isso vai te dar o caminho das pedras. Como que a gente vai criar um plano de investimento que eu diminua aquele risco do arrependimento que a gente comentou anteriormente. Um plano que faça mais sentido para os objetivos e para o perfil daquele investidor. Legal. Me chamou a atenção que você citou algumas métricas para avaliar os investimentos, o portfólio dos clientes, né? Tem alguma que você utiliza mais no dia a dia, que você poderia citar para a gente? Eu utilizo várias, né? Elas são instrumentos e ferramentas muito úteis para o planejador financeiro conseguir construir esse portfólio. Então, a volatilidade, que é o que a gente citou, que é esse risco de oscilação, é como que os ativos mudam de preço ao longo do tempo, é uma métrica bastante utilizada. Ela dá para a gente essa ideia de quão volátil, quão arriscado está as alocações que a gente está propondo. Existe uma métrica também de retorno, obviamente, que a gente busca, né, do portfólio, mas é um retorno com qualidade, é o retorno ponderado pelo risco, que é o índice Sharpe, é um desses instrumentos que a gente usa bastante. Ele pondera o retorno no período pelo risco, o excesso de risco que a gente está correndo naquele portfólio. Então, isso permite eu comparar duas carteiras diferentes, dois produtos diferentes, para ver qual que é o mais eficiente para colocar na carteira, para sugerir para o investidor. E por que eu gosto de eficiência? Porque eu consigo alcançar um retorno desejado, um objetivo de retorno, correndo menos risco. E isso faz sentido para o investidor. Então, a gente pode usar também o tracking error, que é uma medida ali relativa para a gente ver como que a carteira está em relação ao seu benchmark, a uma referência de mercado que a gente quer seguir porque faz sentido para alcançar aquele objetivo definido. As métricas de risco também que nos ajudam, eu já citei o drawdown, que é uma métrica que a gente consegue ver historicamente qual foi a perda incorrida por aquele ativo em determinado período. Isso está dentro do perfil de tolerância a risco do investidor. A gente consegue utilizar esse produto como um produto viável para essa carteira ou não. O drawdown dele é muito maior, extrapola a tolerância a risco do investidor. Então, embora ele cumpra aquela função, não tem espaço de tolerância a risco para aquele ativo. Então, essas métricas, elas nos auxiliam na construção desse portfólio, desde que a gente saiba onde a gente está, para onde que a gente quer ir. Legal. Você poderia compartilhar um caso prático em que o rebalanceamento da carteira do investidor, ele fez toda a diferença? Consigo. A gente teve um cliente, uma vez, que chegou com uma carteira muito concentrada em um único ativo, que era uma ação. Esse cliente, ele era um ex-executivo dessa empresa, então ele teve dentro do seu pacote de remuneração o pagamento de um montante relevante em ações da empresa. Então, quando ele chegou com o portfólio dele, a gente viu uma concentração muito grande nessa empresa, nesse ativo, e uma resistência grande desse investidor em mudar essa estratégia, porque ele tinha um apego emocional, toda uma história construída junto à empresa, conhecia muito bem o case, sabia muito bem do potencial de retorno, né, daquele investimento, uma série de vieses comportamentais que também é importante para o profissional dominar, mesmo na atividade da gestão de recursos, da alocação de investimento. E a gente foi quebrando, né, essas resistências e mostrando para ele a necessidade de diversificação daquele portfólio. E aos poucos a gente foi
diminuindo o risco desse ativo e levando esse risco, né, esse espaço de carteira para outros produtos que fizessem sentido dentro daquela ótica dos objetivos desse cliente, desse investidor. Então, a gente migrou uma parte importante para pós-fixado, para inflação, para multimercado, e a gente deixou uma carteira muito mais equilibrada, ainda com uma concentração importante no ativo, dado ali o contexto, mas muito mais saudável do ponto de vista de diversificação. E logo depois, pouco tempo depois que a gente finalizou a implementação desse plano, Douglas, aconteceu que a empresa, por fatores macro, mas também por fatores micro, teve uma queda muito acentuada no mercado. Ela sofreu bastante. E a gente conseguiu proteger o patrimônio desse cliente, desse investidor, que sofreu por conta da parcela que estava ainda alocada, mas de forma muito menor do que sofreria se a gente não tivesse conseguido fazer esse balanceamento, esse saneamento, em termos de exposição de risco. Ele estava muito concentrado num risco que era um risco específico, e a gente diluiu esse risco em vários mercados, em vários indexadores, né, e fez com que ele não tivesse uma perda de capital muito significante nesse momento. A empresa demorou muito tempo para se recuperar, porque foi uma questão bem específica, bem importante ali. Então, a gente, com essa atividade de diversificação, com esse olhar diligente que o planejador financeiro tem para a alocação de recursos, a gente conseguiu mitigar um risco muito importante para esse investidor. Legal. Uma coisa que você trouxe no exemplo do seu cliente foi diferentes classes de ativos que você precisou trabalhar enquanto planejador, enquanto especialista, para poder solucionar ali a situação, né, o problema dele. Poderia contar para a gente um pouco como fazer na prática essa integração, como o planejador financeiro faz essa integração de diferentes classes de ativo num plano financeiro? Claro. Primeiro, eu trazer a importância de conhecer profundamente os produtos financeiros. Acho que o módulo 3 da certificação traz esse mergulho, esse aprofundamento da gente precisa conhecer os instrumentos financeiros, porque cada instrumento tem uma finalidade. Eu costumo dizer que não tem produto ruim, tem produto mal utilizado. Se ele cumpre uma função e a gente está usando ele para um outro objetivo, ele vai estar ruim, a carteira não vai estar adequada. Então, você tem produtos, são produtos mais padronizados, né? Então é mais fácil a comparação, mas tem produtos que não tem padrão nenhum, tem um tipo de fluxo, um determinado indexador, as garantias diferem, os emissores, então a gente precisa conhecer profundamente o que a gente tem de opção para aí sim partir para um método de alocação. E para criar portfólios, para criar carteiras, existem métodos de alocação. Esses métodos, eles consideram a tolerância a risco, então a gente parte desse Know Your Client, da gente conhecendo muito bem o nosso investidor, e a gente pode escolher formas de fazer essa alocação. Então, eu quero escolher aquela que vai gerar o maior retorno dado esse risco, né? Que existem metodologias que você consegue escolher ativos que vão incorporando retorno esperado, sem necessariamente aumentar o risco por conta de uma correlação entre eles, não quero entrar em termos muito técnicos, mas a forma como eles se relacionam e eles se mexem de acordo com determinados cenários, né? Então, são teorias que esse módulo ele apresenta para o planejador, então esse aprofundamento traz esse conhecimento de como montar esses portfólios da melhor forma. Como eu gosto de fazer, Douglas, como em geral eu busco fazer. Eu costumo dizer que se você buscar o máximo retorno, aquela carteira que dá o máximo retorno hoje, talvez não seja a carteira que vai dar o máximo retorno amanhã, no ano que vem. Quando a gente olha as diferentes classes de ativos ao longo do tempo, você percebe que tem períodos mais favoráveis para algumas, tem períodos menos favoráveis para outras. Se a gente tenta sempre estar maximizando o retorno, talvez a gente perca ali a finalidade da estratégia. Então, o que eu gosto de fazer é conseguir construir um portfólio que maximize a chance, a probabilidade da gente alcançar aquele objetivo definido dentro do período desejado. Quando você passa para maximizar a probabilidade de sucesso da carteira, aí você busca ativos, instrumentos financeiros
que vão atender a esse objetivo específico. E aí a gente separa em caixinhas. Então eu vou acompanhando como que está a evolução de cada carteira atrelada ao objetivo. E que eu não preciso correr determinado risco para aquele objetivo, né? Então a gente consegue ter uma forma de alocação mais eficiente, utilizando produtos específicos com aquela finalidade, que no todo vão compor a carteira do investidor, mas com finalidades muito claras para cada microalocação. Vamos colocar assim, eu divido essa alocação maior em algumas caixinhas que me dá a segurança de que aquela alocação vai entregar o objetivo que a gente definiu e dá a segurança para o investidor que dentro daquele tempo que ele está esperando, a gente vai concretizar aquele objetivo financeiro, aquele sonho financeiro, que pode ser a compra de um imóvel, né? O sonho da casa própria, pode ser trocar um automóvel, pode ser fazer uma viagem, pode ser o filho estudar fora, pode ser a aposentadoria, pode ser inclusive uma liberdade financeira maior para poder ter uma autonomia de escolher trabalhar mais ou menos, ter um tempo maior de qualidade. Todos esses são objetivos financeiros muito válidos e que nos ajudam a desenhar um plano efetivo para alcançar esse desejo. E nesse processo de alocação que você cita, Patrícia, a gente sabe que existem vários tipos de produto, classes de ativos que podem ser utilizadas ali pelo investidor na sua carteira. E a gente viu nos últimos anos o crescimento de alguns classes de ativos, como no caso ativos alternativos, como criptomoedas. Que cuidados você toma, né, ao recomendar, orientar os seus clientes sobre esse tipo de investimento? Olha, Douglas, assim, criptoativos é uma realidade. Há alguns anos a gente até achou que vamos pagar para ver se isso realmente fica ou se é uma moda e depois isso. Não, ele é uma realidade, ele traz uma tecnologia que a gente vê que cada vez mais está sendo utilizada para outros mercados. Então a gente tem que considerar, sim, dentro dos portfólios, essas opções. Agora, existem criptoativos e criptoativos. A gente tem que olhar para essas opções de investimento com o mesmo olhar que a gente olha para os instrumentos financeiros. Qual é a finalidade dele dentro do portfólio? Investir por investir não é o que a gente coloca como correto para o planejador financeiro. Lembra, investir é o meio, não é a finalidade. Então, qual é a função que esse criptoativo vai ter dentro do portfólio? É diversificação? É exposição de risco a algum mercado? É gerar algum tipo de alocação que eu quero ter uma exposição no setor de tecnologia? Eu quero ou tenho um ativo que ele replica o movimento de algum outro ativo, como stablecoins e todas essas alternativas. Também pode servir como hedge, pode servir como uma exposição que eu quero gerar dentro do portfólio. Então, é importante, assim, ele tem que ter sentido dentro da carteira, alcançar algum objetivo e limitação. A gente ainda precisa ter uma alocação limitada em relação a esses ativos. Muda muito a tecnologia ainda, ela está em constante transformação. É diligente a gente alertar isso ao investidor e sugerir que existam limites máximos de alocação em determinados tipos de criptoativos, né? Que eventualmente não estejam dentro de um sentido de alocação de objetivo. Então, coloca uma parcela da carteira menor para risco, para olhar novos mercados, para investimentos alternativos. A gente sabe que as pessoas querem participar. Existem outros viés comportamentais que afetam ali a decisão do investimento, como o medo de ficar de fora, né? O FOMO, o famoso FOMO. Ali tem muito viés de confirmação, manada. Então, ok, a gente vai atender isso, mas vamos limitar para que, se houver alguma questão regulatória, alguma ruptura de tecnologia, isso não impacte de maneira perene e importante todo esse plano de construção de patrimônio que a gente desenhou para esse investidor. Que legal. E uma coisa que você cita, né, a questão da diligência, das possíveis mudanças que são comuns no dia a dia de um planejador financeiro e do mercado como um todo, para o universo de investimentos, quais mudanças você enxerga nos próximos anos? Olha, está em ebulição.
né? Eu acho que tanto para o investidor quanto para o profissional, planejador financeiro, o que a gente pode esperar são mudanças. O que eu vejo como mais relevante são mudanças regulatórias. Então, a gente tem visto novos produtos, a gente tem visto mudanças tributárias, isso está acontecendo, e também mudanças tecnológicas. Não só de novos produtos, também relacionadas a novas tecnologias, mas também de ferramentas, né, de instrumentos que a gente pode utilizar para atender melhor o nosso cliente, né, o nosso investidor, dentro da atuação de planejamento financeiro. E tudo isso impacta, né? Impacta a atuação, impacta o ambiente, impacta como a gente toma a decisão. Por isso que é tão importante a gente ter método, a gente ter diligência, a gente estar muito adequado ao que o investidor quer, ao que o investidor precisa, porque se a gente tiver com esse olhar, você pode até ter mudanças no mercado, mas essas mudanças não vão afetar tanto a nossa atuação como a alocação de recursos, porque a gente já vai estar muito aderente. Se a gente estiver descolado, se a gente estiver muito exposto e tiver mudanças relevantes no mercado, é mais provável que essas mudanças afetem de maneira mais intensa o resultado da nossa alocação, da nossa carteira de investimento, e não é isso que a gente quer. A gente está chegando na nossa pergunta final aqui, e eu gostaria de saber que conselho você daria para quem está se preparando para o exame CFP e quer aplicar os aprendizados do módulo 3 na prática do dia a dia. Muito bom. Primeiro, dar boas-vindas a você e te parabenizar por essa decisão. O planejador financeiro ele tem um papel muito importante na vida das pessoas e do investidor, como orientação correta, como esse facilitador de alcançar os sonhos financeiros, né, esses anseios financeiros. E o que eu posso te dizer em relação ao conteúdo do módulo 3 é que se aprofunde bastante no conhecimento, entenda bem as estruturas, porque isso vai te dar como base uma base muito importante para você conseguir tranquilidade de lidar com esses assuntos junto ao seu cliente, junto ao seu investidor. E olha esse módulo também integrado com os demais módulos. A construção da certificação, ela traz essa completude, né, esse olhar holístico em relação à atuação do planejador financeiro. E o módulo 3, ele está conectado com outros módulos. Então, ter esse olhar também amplo para ver como esses assuntos se relacionam, eu acho que é muito importante para o bom planejador financeiro. Excelente dica, Patrícia. O módulo 3 ele é a base da gestão de investimentos. Nele, a gente passa pelo perfil de risco do cliente, risco e retorno, classe de ativos, falamos de investimentos, investimentos alternativos, e como esses conceitos eles estão aplicados ao dia a dia da construção de portfólio bem estruturado para os clientes. Vou te mostrar como entender o programa detalhado de forma prática. Avançamos para o módulo 3, que trata de planejamento de investimentos e gestão de ativos, incluindo tipos de títulos, classes de ativos, construção de portfólios, estratégias de investimento, gestão de ativos, considerando objetivos, restrições e perfil de risco do cliente. Também vamos ver os macrotemas essenciais para se preparar para a prova e os grandes blocos que estruturam o conhecimento em investimentos e gestão de ativos. Este módulo aborda 7 macrotemas principais, que todo planejador financeiro precisa conhecer. Primeiro, temos os princípios de planejamento de investimento, que mostram como fundamentar decisões de alocação e gestão de recursos. Em seguida, falamos sobre os objetivos, restrições e adequação do planejamento de investimentos, para garantir que as estratégias estejam alinhadas às metas e ao perfil de risco do cliente. O terceiro macrotema são as classes de ativos, incluindo suas características e comportamento em diferentes ciclos econômicos. Também abordamos a teoria de investimento, que traz conceitos essenciais para a construção e análise de portfólios. E outro ponto importante é a medição do desempenho e risco, para avaliar resultados e identificar áreas de atenção nos investimentos. E em seguida, temos a alocação de ativos e tipos de investimentos, que permite estruturar portfólios de acordo com os objetivos e perfil de risco. E por fim, as estratégias de investimento e soluções mais relevantes, para aplicar técnicas consistentes e gerar valor para o cliente. Esses são os blocos que formam a base do módulo 3. Nos próximos vídeos, vamos explorar os outros módulos do programa detalhado, para você saber como cada bloco de conteúdo pode ser usado na sua preparação para o exame CFP.
Eu gostaria de te agradecer a sua presença, todas as dicas e explicações que você deu pra gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Douglas, foi um prazer estar aqui conversando com você e com todos que nos escutam. E para seguir avançando, se aprofunde utilizando o material oficial do Exame CFP. E não nos deixe de seguir nas redes sociais. Essa é uma forma de você acompanhar todas as mudanças e se aprofundar em relação aos módulos e trilhas do exame. Muito obrigado. Tchau, tchau.